Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste tempo, esse tempo assim da Epifania. Epifania que aconteceu esses dias, e agora o Evangelho, a igreja, através da liturgia, vai nos mostrando essas formas de manifestações de Jesus. E essa manifestação de Jesus, porque Epifania quer dizer isso, a manifestação da glória do Senhor, para que as pessoas possam crer em Jesus. Ontem nós vimos aquela passagem maravilhosa do Evangelho de São Lucas, onde Jesus abriu o livro do profeta Isaías, e o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me enviou para proclamar o ano da graça, para libertar os cativos, para proclamar, para que os pobres, aqueles pobres de Deus, possam encontrar o Deus verdadeiro. E no Evangelho de hoje, nós vemos agora a concretização do que Jesus havia falado na sinagoga de Cafarnaum, que nós vimos ontem. Que ontem Jesus se declarou e disse: hoje se cumpriu este oráculo. Tudo o que vocês acabaram de ouvir agora, eu sou essa pessoa. Agora Jesus se manifesta a quem? A um leproso. O leproso, como vocês já sabem, aquele homem que não podia ter acesso à sociedade, eles tinham que andar nos lugares solitários, em cavernas, com um sino no pescoço, batendo o tempo todo para quando as pessoas vissem aquele homem, sabendo que ele era leproso, as pessoas corriam e iam embora. Agora, esse leproso, ouvindo falar da fama de Jesus e de tantas coisas que Jesus havia feito, ele corre e diz para Jesus, ele cai aos seus pés e pede: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar. Olha o reconhecimento. Ele cai aos pés de Jesus, reconhece quem é Jesus, e ali ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tirar desta situação de lepra. Aí Jesus responde: eu quero. Por que Jesus fala eu quero? Porque é isso, meus irmãos. O desejo de Deus é que nós sejamos purificados. Purificados de toda a enfermidade, principalmente da enfermidade do pecado. Compreendeu? Mas é preciso ir ao encontro de Jesus e pedir: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. Imediatamente
a lepra desapareceu. Imediatamente, a lepra o deixou. Que bonito, meus irmãos. Que coisa belíssima. E aí Jesus manda ele ir para o sacerdote para mostrar que realmente ele estava curado. Aí o sacerdote dava uma declaração dizendo que aquele homem agora podia voltar ao convívio dos outros, porque ele já não tinha mais a lepra. Mas sabendo, meus irmãos, que a maior cura que Jesus quer fazer é a lepra, é da lepra do pecado. Jesus vem para isso. Quando Jesus cura esse leproso, Jesus está mostrando que ele tem o poder, porque ele é Deus. Ele tem o poder de nos purificar de todo o pecado da nossa alma, porque a lepra é a doença do corpo, mas a doença da alma é o pecado. E é esse pecado que nos impede de entrar no céu. Você se lembra que eu falei que o leproso não podia estar na convivência dos outros? Ele não podia estar na cidade. Ele tinha que andar naqueles lugares terríveis, naquelas cavernas sujas, imundas. E se alguém chegasse, eles tinham que gritar leproso, leproso, para as pessoas irem embora. E quando Jesus o cura, Jesus o traz de volta para a sociedade. Então, meus irmãos, o pecado mortal nos impede de nós pertencermos à sociedade do céu, à sociedade dos cristãos, daqueles que vão habitar no céu um dia. É o pecado que nos impede. E a única pessoa que pode nos limpar do pecado, que pode nos purificar, é Jesus. Então Jesus agora, ele se manifesta, ele se mostra agora como o Deus que nos purifica do pecado que nos impede de entrar no céu. E isso vai acontecer quando ele morre na cruz, ele nos redime, ele nos salva. Compreendeu? Que coisa maravilhosa, que manifestação bonita é essa de Jesus? Jesus é aquele que se manifesta a nós tirando o pecado, porque só Deus pode tirar os nossos pecados. E Jesus de Nazaré é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se manifestou no meio de nós. Ele veio tirar de nós o pecado. Mas é preciso, meus irmãos, que eu e você queiramos. Se nós não quisermos, como é que ele vai nos tirar o pecado? Porque ele é Deus, só ele pode tirar. Queria até aproveitar e convidar você a ir para a primeira leitura de hoje, primeira carta de São João, capítulo 5, do versículo 5 até o 13. Eu vou até ler na íntegra, porque aqui tem um conteúdo de manifestação de Jesus, falando que, na verdade, é São João que está falando a respeito dele. Então ele diz assim: caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é o vencedor. Aquele que crê que Jesus é Deus e que ele tira os nossos pecados. Esse é o vencedor do mundo. Este é o que veio pela água e pelo sangue. Jesus Cristo não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. Ele nos purifica com o seu sangue. Ele nos redime com a água do batismo que nos purifica. E o Espírito
é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. O Espírito Santo que veio sobre o Senhor. Ele que se deixou batizar por João Batista. E foi justamente ali no batismo que que a Santíssima Trindade se revelou. O Pai veio, o céu se abriu e se ouviu uma voz do céu, a voz do Pai: este é o meu Filho bem-amado. Isso nós vamos ver no próximo domingo, na missa, onde vai se falar sobre o batismo do Senhor. E o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito, a água, o sangue precioso derramado na cruz. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Veja agora o versículo 9. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é muito maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito do seu Filho. Isso tudo aconteceu no batismo. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Então, quantas religiões que tem por aí, eu já tenho falado para vocês, que não creem que Jesus é Deus? Muitas. A católica não. A católica crê que Jesus é Deus, porque as Sagradas Escrituras revelaram isso. E a tradição da igreja manteve, e o magistério da igreja, as pessoas do Papa e dos bispos ali que estão unidos ao Papa, concretizou isso. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. A vida eterna só se realiza em nós por meio de Jesus Cristo. O leproso foi curado por meio de Jesus. A lepra lembra o pecado, e quem tira o pecado é Jesus Cristo. E quando ele tira o pecado de nós e nós aceitamos, porque nós cremos que ele é Deus, aí nós temos a vida eterna. Compreenderam? E nós temos a vida eterna. É lamentável, meus irmãos, aqueles que não creem que Jesus é Deus. É lamentável. E se orgulham em dizer, e dizem que isso é conto de carochinha, e dizem que não tem vida eterna coisa nenhuma. É lamentável essas pessoas. Porque não terão a vida eterna. Se não se voltar para Jesus, não terá a vida eterna. O Evangelho, é isso que a carta de São João está dizendo. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Vocês estão vendo a lógica? Como é que as pessoas ficam dizendo por aí que todas as religiões salvam? Como é que todas as religiões salvam se as religiões pagãs não creem na Santíssima Trindade? Não creem em um único Deus. Não creem que Jesus seja o Filho de Deus. Como é que vão se salvar? Não vão. É preciso que todos se voltem e creiam na pessoa de Jesus Cristo. Aí será batizado. Aí será salvo. Quando ele manda os apóstolos dizendo para fazer isso. Pedir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Aí ele conclui, São João, dizendo: eu vos escrevo estas coisas a vós, que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Então, você que crê que Jesus é Deus, você terá a vida eterna.
Só que aqui, meus irmãos, vida eterna, claro, todos nós iremos para a vida eterna. Mas é preciso especificar que a vida eterna com Deus é que ele está falando. Porque tem a vida eterna sem Deus. A vida eterna com Deus no céu, a vida eterna sem Deus no inferno com o diabo. Sofrimento eterno para sempre. Então Jesus ele vem para nos purificar de todo o pecado. Só ele pode nos purificar. E ele nos purificou quando ele morreu na cruz e derramou sangue na cruz por cada um de nós. Esse é o testemunho. Você está compreendendo? Interessante que João, lá no capítulo 19, aqui é o Evangelho de São João, no capítulo 19, lá diz que quando aquele soldado enfiou aquela lança e atravessou ali o corpo de Jesus, saiu ali do lado direito de Jesus sangue e água. Sangue, é por isso que ele dá o testemunho. Sangue e água lembra o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue, e aí está a Eucaristia, e a água lembra o batismo. Sem o batismo, nós não nos salvamos. Sem a morte de Jesus, nós não nos salvamos. A salvação vem por meio de Jesus Cristo. Compreendeu? Então, todos os povos. Naquele momento, Jesus nos purifica de todo o pecado e todos os povos agora têm que olhar para Jesus e crer e se prostrar no chão como esse leproso fez. Senhor, me purifica, só Tu podes me purificar do pecado que me tira do céu, que me tira da Tua presença. Eu me coloco agora diante de Vós, Senhor, e me purifica. E mais uma vez, eu digo para você, nós estamos nesse ano santo, esse ano do jubileu. Aproveitem, se confessem, passem pela porta santa aí, indicada na sua diocese. Passe, reze, ofereça pelas almas do purgatório, por você também. Receba esta graça deste tempo. Nós precisamos colher e trazer essas indulgências que, graças a Deus, esse ano Deus está nos concedendo assim de forma em abundância. Não vamos deixar de receber essa graça, não. Senhor, se Tu queres, lava-me do pecado, me purifica de todo o pecado. Jesus falou, eu quero, é claro que eu quero. É isso que Jesus quer. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Jesus se manifesta como aquele que nos purifica de todo o pecado. Que manifestação maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por essa manifestação. E nós cremos, Senhor. Nós cremos que Tu és o Filho de Deus. Nós cremos que Tu és Deus. Nós cremos. E que Tu nos dá a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Senhor, se Tu queres, me purifica, Senhor, de todo o pecado. Amém.